Existir é muitas vezes algo que esquecemos de valorizar. Estamos tão ocupados em tentar dar sentido à vida, em buscar conquistas, em medir nosso valor através da utilidade ou dos resultados, que esquecemos que há uma beleza no simples fato de estar aqui. Respirar, sentir o vento, observar o mundo ao redor, isso já é por si só algo extraordinário. Nem sempre a vida precisa ser medida pelo que conquistamos ou pelo que somos capazes de produzir. Às vezes ela se revela justamente quando paramos, quando olhamos ao redor e descobrimos que existir é suficiente. Mas sim reconhecer que nossa existência, com todas as suas complexidades e desafios, já é valiosa e significativa. Essa ideia se conecta com a trajetória de uma personagem que, dentro de Steven Universe, passou por uma transformação única, Perdot. A sua história é um reflexo da descoberta que a vida não se resume apenas à função, lógica ou utilidade, que existe algo além da eficiência e dos cálculos pragmáticos, e que, sim, existe beleza no simples fato de existir. Quando conhecemos Perdot, ela parece ser fria e bastante pragmática. A cena em que ela pisa no Robonoid pode até parecer cruel, dá uma sensação que é um ato quase que desumano, mesmo sendo apenas um robô. Porém, na lógica dela, aquilo fazia completamente sentido. Era apenas uma máquina defeituosa, e consertá-la custaria mais do que descartá-la. Além disso, havia a preocupação de que aquela tecnologia caísse em mãos erradas. Para Perdot, a eficiência era tudo, e a Terra, assim como as suas tecnologias, era algo primitivo, sem qualquer tipo real de valor. Essa forma de pensar também se mostra no episódio Broca de James. Enquanto o Steven olha para Drusa como um ser vivo em sofrimento que é incapaz de compreender o que está fazendo, Perdot responde de uma forma muito pragmática. Não é por maldade, mas sim por pura lógica. Para ela, havia um problema imediato e só uma solução possível. Por isso, não se tratava de crueldade, e sim de sobrevivência, de eficiência, de racionalidade. No entanto, essa visão limitada de mundo não era um defeito pessoal da Perdot, mas sim um reflexo do ambiente em que ela foi criada. Em Homeworld, tudo é definido pela utilidade. Cada gem nasce com um propósito específico e sua vida é medida pelo quanto consegue servir a esse propósito. No caso de Perdot, a sua função estava ligada à tecnologia, engenheira, técnica, alguém que via no pragmatismo a forma mais eficiente de existir. Dentro dessa lógica, as diamantes eram as grandes decisoras. Para ela, especialmente no início, a diamante amarela era o ápice da racionalidade, a líder lógica que sempre escolheu o caminho mais eficiente. Esse pensamento mostra muito de como Perdot era moldada, acreditar que sentido e valor estão atrelados a resultados práticos. Mas havia um problema nessa visão. Se você só enxerga o mundo através da lógica que lhe é oferecida, quem controla a informação também controla suas conclusões, e Homeworld fazia exatamente isso. Para Perdot, com base nas informações que tinha, a Terra era um fracasso, uma colônia inútil, um planeta condenado. Por isso fazia sentido para ela simplesmente concluir que o surgimento da Drusa era inevitável e até aceitável. No entanto, mesmo dentro dessa visão limitada, havia contradições. Perdot não era cruel por natureza. Quando falava de Homeworld, havia em sua voz um certo tom de tristeza, não de ódio. Ela reconhecia que, apesar de tudo, aquele era seu lar, o lugar que lhe deu existência e sentido. É difícil você não sentir algo por onde você veio, mesmo que esse lugar tenha muitos defeitos. Mas aos poucos, Perdot começa a receber novas informações, novas experiências e novos vínculos. E é aqui que a sua trajetória se torna fascinante. O que antes era só pragmatismo puro, começa a se abrir para algo mais humano, ou melhor, para algo mais vivo. Um dos momentos mais importantes no desenvolvimento de Perdot é quando ela perde seus aprimoramentos de membros. Até então, eles não eram apenas ferramentas, eram uma extensão do seu corpo, a forma como ela interagia com o mundo, e mais importante, sua fonte de poder e informação. Sem eles, ela não apenas se torna fisicamente mais frágil, mas também desprovida do banco de dados que carregava consigo. E por uma personagem cuja vida sempre foi pautada na lógica e no controle de informações, isso representava uma perda devastadora. E essa vulnerabilidade acabou por trazer à tona algo especial. Perdot nunca havia experimentado um mundo sem essas ferramentas. Quando ela tenta abrir o painel no jardim e percebe que não consegue, ela fica muito surpresa. Era como se pela primeira vez ela tivesse que encarar a realidade de que não era autossuficiente, de que havia limites para o que ela podia fazer sozinha. E para uma gem nascida em um sistema que mede valor apenas pela utilidade, perder a sua utilidade era quase como perder a sua própria identidade. Esse momento é fundamental porque mostra que Perdot não era uma vilã fria e calculista, mas alguém que havia aprendido a viver dentro de uma estrutura que não permitia fraquezas. Sem seus aprimoradores, ela não tinha mais como se esconder atrás da imagem de técnica eficiente. Ela se torna de certa forma defeituosa, como tanto temia. E é justamente nesse ponto que ela começa a mudar. Vale lembrar que no início, Perdot não hesitou em criar armadilhas letais para as Crystal Gems. Ela estava disposta a eliminá-las porque, na sua lógica, eram obstáculos que impediam a conclusão de sua missão.
Não era crueldade, mas pragmatismo puro. Se algo atrapalha o objetivo, então esse algo deve ser removido. Essa era a mentalidade que Homeworld havia incutido nela. Mas depois de perder seus aprimoradores, ela passa a perceber que não podia mais agir da mesma forma, porque pela primeira vez, Peridot depende de outros para sobreviver. E aqui entra um aspecto muito interessante. A Peridot nunca havia aprendido a confiar. No contexto de Homeworld, confiança não é um valor. O que existe é hierarquia, utilidade e obediência. Já com as Crystal Gems, ela se depara com algo diferente. Steven, por exemplo, não a trata como descartável. Mesmo quando ela tentou matá-los, mesmo quando parecia impossível confiar nela, Steven insistiu em dar a ela uma nova chance. Esse gesto quebra completamente a lógica de Peridot, porque se a vida se resume à utilidade, por que alguém como Steven se daria ao trabalho de ajudá-la? De oferecer cuidado e até um presente sem esperar nada em troca? Para ela isso era inconcebível, porém Steven não apenas aceitou, como também ensinou algo que ela nunca havia considerado, em que às vezes as pessoas não ficam ao seu lado porque precisam de você, mas simplesmente porque querem estar com você. Essa mudança de perspectiva pode parecer pequena, mas é revolucionária para alguém que passou a vida acreditando que só tinha valor se fosse útil. Essa convivência com Steven e as outras vai mostrando a Peridot que existe formas de vínculo que não dependem de eficiência ou função. Ela começa a perceber que pode rir de uma piada, que pode se divertir em um momento bobo, pode encontrar prazer em coisas que não têm nenhum objetivo prático. Um exemplo perfeito disso é a sua paixão por uma série. Analisar episódios, discutir tramas e personagens, tudo isso poderia parecer uma perda de tempo dentro da lógica utilitária de Homeworld, mas para Peridot tornou-se um hobby, uma forma de encontrar significado fora do que precisa ser feito. É aqui que vemos de forma mais clara que ela começa a experimentar a beleza de simplesmente existir. Fora que eu não posso esquecer dessa cena, que para mim é uma das cenas mais bonitas e tocantes de Steven Universo, que é quando ela toca na chuva. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu acho essa cena bela de tantas formas que daria perfeitamente pra fazer um vídeo só dessa cena. O medo que ela sente dos trovões e depois o ato dela confiar no Steven e tocar na chuva, toda essa cena é muito bela, nos movimentos, na música, no silêncio. É um sentimento muito acolhedor que essa cena transparece pra mim. Eu não sei se vocês sentiram essa mesma sensação quando viram essa cena, mas enfim. Todo esse processo não foi imediato nem mesmo fácil. Peridot ainda carregava desconfiança, ainda via fusões como armas de guerra, ainda sentia medo diante da presença de Garnet. Então é normal que a sua trajetória tivesse sido marcada por recaídas, dúvidas e momentos de resistência, mas cada passo foi importante para que ela pudesse reconstruir a sua visão de mundo. E talvez o maior ponto de virada tenha sido no episódio Mensagem Recebida, que é o episódio em que ela confronta Diamante Amarelo. Pela primeira vez, Peridot percebe que a decisão da Amarelo não era racional, não era lógica, e como ela é alguém que é muito sincera e muitas vezes boca suja, ela não hesita em apontar isso. Essa cena é emblemática porque mostra que a transformação de Peridot não foi sobre abandonar quem ela era, mas sobre redirecionar as suas prioridades. Ela continua sendo pragmática, lógica e utilitarista, mas agora essas características passam a estar a serviço de algo maior. Proteger seus amigos, cuidar da terra, valorizar a vida ao redor. O seu crescimento não é marcado por uma simples troca de lado, mas por uma lenta desconstrução de tudo aquilo que ela acreditava ser verdade. Um detalhe que simboliza muito bem esse processo está no episódio Diário de Bordo. Ali vemos Peridot se aproximando de Garnet, alguém que antes representava para ela uma ameaça constante. A sua visão sobre fusões era de que elas eram apenas armas de guerra, algo monstruoso, perigoso, uma distorção do natural. Mas quando ela observa a Garnet de perto, quando ela percebe a sua estabilidade e a forma como ela vive a sua fusão como uma expressão de amor e identidade, Peridot começa a questionar os dogmas de Homeworld. E sabe o que é mais legal? É que esse questionamento não surge de discursos ideológicos, mas de convivência, de contato humano, de experimentar a vida real. E é isso que torna a trajetória da Peridot tão incrível. Ela não muda porque alguém impôs uma nova visão, mas porque vai pouco a pouco experimentando a beleza de coisas que antes pareciam inúteis ou estranhas. Rir de uma piada da Pérola, brincar com a ametista, passar horas discutindo uma série de TV, receber um presente sem nenhuma troca envolvida, tudo isso era inconcebível dentro da lógica fria em que foi criada, mas se torna possível quando ela começa a se permitir simplesmente existir. E com certeza o Steven foi o maior catalisador dessa mudança. Desde o início ele age com ela de forma diferente de todos os outros. Ele não a vê apenas como inimiga, nem como ferramenta. Ele insiste em tratá-la como alguém digno de confiança, alguém que merece uma segunda chance. Por isso que esse gesto de devolver o seu pé pode parecer pequeno, mas para Peridot foi importante. Era a primeira vez que alguém fazia algo por ela sem esperar nada em troca. E essa lógica do afeto gratuito é algo que a Peridot demora a entender. Quando o Steven organiza uma festa de aniversário, ela não consegue compreender. Para ela, o lazer e a celebração era desperdício de tempo, mas é nesse tipo de situação que ela começa a perceber que a vida não se resume a missões, a obrigações, a eficiência. A vida também é feita desses momentos aparentemente inúteis, mas que carregam em si um valor imenso. A alegria
alegria de compartilhar, de estar junto, de construir memórias. Por isso, pela primeira vez, ela sente que é mais do que uma peça substituível de uma engrenagem. Ela é um indivíduo, alguém valorizado não pela sua utilidade, mas por quem é. E tudo isso muda completamente a sua lógica. Se antes ela via a vida apenas em termos de custo-benefício, agora começa a incluir em sua equação algo que não pode ser medido. Os vínculos, os afetos, os momentos. A pragmática Perdot continua existindo, mas a sua lógica passa a abraçar o fato de que preservar esses vínculos faz tanto sentido quanto preservar a própria vida. E o momento que ilustra isso é quando o Steven não se sente bem. Perdot para Brock e pergunta se ele tá bem, mesmo que o tempo esteja se esgotando. Essa decisão para alguém que sempre colocou a missão acima de tudo é um sinal claro de que algo mudou. Agora, Steven não é apenas uma ferramenta para atingir um objetivo, ele é alguém com quem ela se importa. E sério mesmo, o mais interessante é que Perdot nunca deixa de ser lógica e pragmática. Ela não se torna uma personagem puramente sentimental. O que acontece é que as suas prioridades mudam. Se antes a lógica dizia que eliminar obstáculos era a única forma de cumprir a missão, agora a lógica diz que preservar seus amigos e seus laços é igualmente importante. A sua mudança não é uma negação do que ela era, mas uma expansão de sua visão. Por isso a Perdot não abandona quem foi, mas passa a enxergar sentido em coisas que antes pareciam inúteis. Descobre que às vezes não é sobre ter uma função, mas sobre ter uma vida, que não é sobre ser eficiente, mas sobre ser. E essa talvez seja uma das maiores lições de Steven Universo, em que a vida não precisa ser justificada por sua utilidade. Ela tem beleza no simples fato de existir. Poxa, tem tanta vida morando aqui. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou vivendo aqui. Eu aprendo coisas novas sobre mim o tempo todo.